psicoterapeuta, especialista em dependência química e em medicina preventiva e social. Coordeno atualmente a Diretoria Municipal de Políticas sobre Drogas, uma diretoria que está dentro da Secretaria de Defesa Social, uma secretaria nova, criada aqui no município de Goiânia, responsável por coordenar e integrar as ações com relação à defesa da comunidade e com relação à questão das drogas, não é? Dentro dessa secretaria, nós coordenamos o COMAD, o Conselho Municipal sobre Drogas, que é uma instância que existe em todos os municípios do país, não é? Vinculados à rede de atenção com relação à questão das drogas a nível do governo federal. E aqui em Goiânia, nós da Secretaria de Defesa Social coordenamos esse COMAD, esse conselho. Participam deste conselho várias outras secretarias municipais afins, como a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Assistência Social, não é? Participam também os hospitais, como Casa de Eurípides, que atende dependência química, participam o Juizado da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a OAB, a Maçonaria, a Universidade Católica de Goiás, que faz um grande trabalho com relação à prevenção e atenção à questão da drogadição, assim como a Universidade Federal de Goiás, que também participa do COMAD. Participam as comunidades terapêuticas, não é, que vêm há muitos anos lidando com a questão e acolhendo pacientes em situação de dependência química. Nós temos uma participação também de sindicatos de classe, como o sindicato dos funcionários da Prefeitura de Goiânia, que está participando conosco, não é? E outros órgãos, né? Então, a sociedade organizada, ela tem um instrumento, através do COMAD, de se fazer presente, de colocar as suas propostas e de ajudar a coordenar um trabalho de enfrentamento à questão da drogadição nos municípios. O município que ainda não tem o seu COMAD, ele pode ser estimulado, os professores podem tomar essa atitude, procurar a Secretaria de Saúde, procurar as prefeituras locais para que sejam formados COMADs em todos os municípios do país. Aqui em Goiás nós já realizamos um primeiro congresso estadual de professores com relação à prevenção ao uso de drogas, porque a questão da droga, ela é uma questão que afeta o indivíduo, afeta a família, não é? Afeta a escola e afeta toda a comunidade. A Secretaria de Defesa Social da Prefeitura de Goiânia tem como tarefa, como missão, atuar de forma integrada, né, com relação à questão da defesa da comunidade, né, e também a questão das drogas. A drogadição é uma condição humana muito antiga, não é? Toda a história da humanidade aconteceram situações em que o ser humano se viu levado ao consumo de substâncias psicoativas, né? Seja para uma ampliação de consciência, uma sensação de bem-estar. Alguns buscam as substâncias psicoativas até como um êxtase espiritual, existem inclusive religiões que usam substâncias, né? Como também o uso das substâncias psicoativas vem acontecendo de uma forma abusiva por pessoas que estão buscando algo que elas não encontram na sua vida, no seu dia a dia. Seja por uma dor emocional, seja por um grave conflito familiar, seja por um desejo, um impulso inconsciente, muitas vezes, de suicídio, né? Nós encontramos no uso de drogas, muitas vezes, uma compulsão pelo suicídio, né? E nós chegamos na situação que estamos hoje, uma situação onde um número grande de pessoas, né? Felizmente não a maioria, né? É um equívoco dizer que a maioria dos jovens, a maioria dos adolescentes estão usando droga. Não é a maioria, mas é um número significativo. E o que a gente vê acontecer hoje no Brasil, principalmente, e outros países semelhantes, como na Argentina, no México,
você vê o crescimento de substâncias que são muito danosas para o organismo, como por exemplo a cocaína e a pasta base da cocaína e a sua forma mais popular chamada crack. O crack é uma droga pesada, ela é uma droga que causa uma alteração neuroquímica no organismo muito importante. O indivíduo, a partir das primeiras experimentações, ele corre um sério risco de se tornar um dependente químico dessa droga, não é? E aí ele não tem mais controle sobre os seus atos, não é? É uma droga que afeta diretamente o cérebro, não é? E os circuitos cerebrais. Na busca de um êxtase, na busca de um prazer, e a cocaína, não é? Na forma do crack, ela proporciona uma liberação de um neurotransmissor importante no cérebro, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da alegria, da felicidade, portanto nós temos uma liberação grande de dopamina quando estamos alegres, quando estamos felizes, quando estamos namorando, quando comemos uma comida gostosa, não é? Então situações que nos causam prazer, há uma liberação regular de dopamina, depois essa dopamina é reabsorvida e nós voltamos à nossa vida normal, não é? Quer dizer, a vida do ser humano, ela tem momentos, não é, onde nós temos uma sensação de prazer e todo o organismo tem toda uma química relacionada a essa questão do prazer. Quando a substância psicoativa age no organismo, ela causa uma liberação muito grande de alguns neurotransmissores, por exemplo, a dopamina, e a pessoa tem uma sensação de um grande prazer, não é? Só que essa liberação, ela é disfuncional, ela é irregular e ela acontece de uma forma abrupta, intensa, inundando o que a gente chama da fenda sináptica, que é a comunicação ali do neurônio com outros neurônios, fazendo circuitos neuronais. Então essa liberação grande de dopamina, ela causa uma sensação de um grande bem-estar instantâneo, imediato, poucos segundos após o indivíduo fumar o crack. Acontece que da mesma forma que essa dopamina é liberada em grande quantidade na fenda sináptica, imediatamente, poucos minutos depois, essa quantidade de dopamina cai no organismo de uma forma muito intensa. E a pessoa então tem uma sensação de uma profunda depressão, de uma profunda tristeza, não é? Ela se sente a pior das criaturas, muitas cometem suicídio neste momento, porque não suportam aquela dor, não é? E aí a única solução que eles encontram é usar mais, usar mais, usar mais. Só que a cada vez que se usa mais, precisa-se de uma quantidade maior, de um uso mais continuado, não é? Para aquele mesmo prazer anterior daquela primeira pedra. Portanto, o crack é uma droga que deve ser evitada desde o primeiro momento. Nós precisamos de uma grande campanha nas escolas, na comunidade, na televisão. Vocês vejam, nos Estados Unidos, que é um país grande consumidor de substâncias psicoativas, não é um exemplo para ninguém, mas nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos atrás, quando os primeiros casos de crack apareceram, o governo agiu de uma forma muito rápida, com campanhas nas escolas, com atendimento médico imediato para aqueles usuários, inclusive o próprio serviço de saúde assumindo, o próprio governo assumindo os gastos com esse tratamento. Por quê? Porque eles perceberam que aquela droga era uma droga devastadora e que poderia causar um grande dano para a população, principalmente a população jovem dos Estados Unidos. Então o que aconteceu? O governo agiu rapidamente, rapidamente, tratando os primeiros pacientes, impedindo que o crack avançasse, principalmente nas escolas, orientando os professores, informando, porque como nós aqui na nossa secretaria temos um programa que chama Goiânia Mais Segura, e dentro deste programa nós temos um foco na questão da droga, onde a gente tem uma campanha de prevenção que chama Informar para Prevenir. Então, quer dizer, a informação sobre o malefício dessa droga nos Estados Unidos conseguiu-se impedir
impedir o crescimento do crack, e hoje o crack é restrito a grupos bastante marginais, não é? E ele não se espalhou como se espalhou, infelizmente, no Brasil, onde existe estatística já falando em mais de 2 milhões de usuários dessa droga terrível. Então, é muito importante esse programa, é importante sim que os professores conversem sobre a questão da droga, informem sobre os mecanismos da dependência química, não é? E é claro, nós estamos falando do crack, que é uma droga bastante grave e devastadora, mas nós não podemos esquecer de falar do álcool, né? O álcool é hoje uma das grandes preocupações. O álcool, inclusive, em termos de incidência, de prevalência na população e de danos causados pelo seu uso, ele é maior, inclusive, do que o próprio crack, não é? Sem contar que muitas vezes o indivíduo começa no uso abusivo de álcool e depois ele chega no crack e em outras drogas. O álcool o uso abusivo de álcool e a dependência química do álcool é uma grande preocupação hoje de saúde pública no Brasil. Você tem um país que é recorde em acidentes de trânsito, em violência doméstica, violência contra as mulheres, violência contra as crianças, não é? E a doença da dependência química, que é uma doença triste, a dependência química do álcool, ela leva a uma deterioração da saúde física e da saúde mental da pessoa, afetando toda a família, né? Eu tenho uma experiência já de cerca de 20 anos como uma profissional que atua na dependência química, não é? Faço parte da equipe que ajudou a construir um hospital aqui em Goiânia, que é a Casa de Eurípides, não é? Hospital Espírita, Eurípides Barçanufo. Nós temos uma experiência grande e a nossa experiência nos mostra que de fato é preciso prevenir o quanto antes, é preciso combater o uso abusivo de álcool. Você tem uma cultura que favorece a questão do álcool, não é? É bonito dizer que o filho, o adolescente, o próprio pai muitas vezes inicia o filho no uso do álcool. Você tem um abuso com relação à bebida alcoólica. Qualquer festa é comemorada com muita cerveja, é comemorada sempre com bebidas alcoólicas. A criança cresce pensando que beleza, né? Eu quando for grande, quando eu crescer, eu vou ser como meu pai e minha mãe, né? Eu vou ser muito feliz, eu vou usar e beber muita cerveja e outras bebidas, né? Então, este exemplo precisa ser dado em casa, beber com moderação. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos adolescentes e principalmente nos últimos anos, em função da minha experiência em lidar com a questão da dependência química, eu passei a não ter mais cerveja dentro de casa. Eu não tenho, não compro. Eventualmente, meu filho tem um filho de 18 anos, deixamos amigos, e aí ele compra e eu fico ali junto, controlando. Então, por exemplo, o meu filho tem uma consciência de que se ele bebe uma cerveja, ele já tem a carteira dele de motorista, ele não dirige. E isso é muito bom. Eu acho que isso é uma consciência que a família tem que criar, e que a escola tem que ajudar, e que a sociedade como um todo tem que colaborar. Nós temos uma situação no Brasil onde a legislação é extremamente permissiva. Uma das questões levantadas neste congresso de professores do estado de Goiás, que aconteceu em fevereiro deste ano, promovido pelo Fórum Goiano de Enfrentamento às Drogas e o Ministério Público do estado de Goiás, uma das questões levantadas foi justamente uma luta, um movimento dos professores, da sociedade, no sentido de legislações mais restritivas. Você tem algumas marcas de cerveja, inclusive, que o foco da propaganda são os adolescentes. Você tem ícones da adolescência, não é? Cantoras que até ontem era o grande ídolo dos adolescentes, uma criança, uma menina, não é? Hoje é garota propaganda de uma marca de cerveja, tá certo? Ganha milhões para aparecer uma única vez. E não adianta depois ela ir dizer assim, não, eu não uso cerveja. Mas ela cede a sua imagem e isso causa um grande dano.
Você tem um país, por exemplo, que o técnico da seleção brasileira, apenas escolhido técnico, com a grande expectativa que todo o Brasil tem sobre esse técnico, não é? Na primeira semana ele já era garoto propaganda de cerveja, tá certo? Então, nós não podemos admitir esse tipo de situação. Nós que vivemos uma experiência de vários países do mundo, de várias formas de abordar a dependência química. Inclusive a Inglaterra, durante muito tempo, ela considerava que não era possível, de fato, ter uma política direta, restritiva, que de enfrentamento com relação à questão das drogas, que era preciso ser permissivo, que era necessário priorizar uma política que é chamada hoje de uma política de redução de danos com relação à dependência química. Então, durante muito tempo na Inglaterra, por exemplo, o paciente usuário de heroína, ele era cadastrado e ele recebia aquela sua droga, aquela quantidade por mês. Qual que era a expectativa? A expectativa é que isso fosse diminuir o tráfico e que fosse diminuir o consumo. E qual foi a experiência depois de quase 20 anos dessa política na Inglaterra? É de que não houve diminuição do tráfico, não houve diminuição do consumo e hoje a Inglaterra está voltando atrás dessa política, assim como a Holanda e assim países do mundo. A política de enfrentamento da questão da drogadição não pode ser uma política permissiva. Nós não podemos, por exemplo, hoje achar que uma política de saúde pública é, por exemplo, incentivar o uso da maconha no lugar do crack, porque a maconha é uma droga extremamente danosa para o organismo. A maconha é uma droga que leva num percentual muito significativo à psicose e à esquizofrenia. Nós temos vários casos que nós acompanhamos e são os casos mais difíceis. Muitas vezes são doenças irreversíveis, né? E se o uso da maconha ele começa precocemente, se o menino começa a usar aos 12, 13, 14 anos, ele vai chegar aos seus 30 anos com uma forte possibilidade de já estar lesado cerebralmente, com sua atenção diminuída, tá certo? Com déficits cognitivos, como atenção e outros de aprendizado. Isso é muito comum, você vê a pessoa que usou muito tempo da maconha de forma contínua e abusiva, ela tem um déficit de atenção, ela não consegue ter um desenvolvimento cerebral normal, não é? Sem contar a incidência, dizem que até em 30% há um aumento na incidência da esquizofrenia se o paciente é usuário da maconha. Portanto, não se trata de uma política onde se prioriza a questão da redução de danos, porque essa é uma política que no mundo inteiro não deu certo. Não é? Por exemplo, tem pessoas que acham que nós devemos sair nas ruas levando protetores labiais para as crianças, os jovens que estão usando crack na rua, tá certo? Para proteger o lábio, já que o cachimbo do crack queima o lábio. Nós não concordamos com essa política. Nós achamos que a política é acolher essas crianças que estão na rua, é acolher esses adolescentes que estão na rua, é oferecer tratamento. E o tratamento da dependência química é um tratamento complexo, é um tratamento caro. Não adianta nós acharmos que nós vamos resolver esse problema com políticas que não são, de fato, substanciosas e com recursos, porque esse paciente precisa, no primeiro momento, do que nós chamamos de uma desintoxicação, em regimes, sim, apropriados. Grande parte deles vai precisar estar em enfermarias, onde eles vão ser acolhidos, onde eles vão ser medicados na sua doença cerebral. Depois disso, não adianta também só essa primeira fase, ele precisa ter uma continuidade no ambulatório, tá certo? Ele precisa, depois desse ambulatório, ele precisa ser assistido em casa e é preciso que o serviço público acompanhe essa pessoa em casa e a sua família. Ele vai precisar de um trabalho de reinserção social, porque ele já está fora da escola, ele está fora do mundo do trabalho. Portanto, é um tratamento a longo prazo, complexo. O professor, nós estamos falando aqui para professores. O professor, na nossa opinião, ele cumpre um papel muito importante. Primeiro, o professor é um exemplo. Não é possível nós falarmos em prevenção se depois da aula o professor vai tomar cerveja no boteco.
um boteco que estrategicamente não está ali a poucos metros da escola. Isso é uma outra ação que nós pretendemos desenvolver a nível do serviço público, que é justamente coibir estes bares, a venda de bebida alcoólica, não só para menores, porque isso já é proibido, mas infelizmente não há uma fiscalização adequada dessa lei, tá certo? Com uma proibição de venda de bebidas em determinados horários. Quer dizer, nós vivemos uma situação que é absurda. O dependente químico que não consegue ficar sem aquela bebida, ele vai cedinho na padaria e junto, você está ali na padaria tomando café, comendo pão, e esse dependente químico chega e pede a sua bebida, porque se ele não tomar a bebida, ele entra na abstinência, ele pode até morrer. Então é vendida aquela bebida para ele ali. Quer dizer, eu gostaria de acreditar que daqui uns 20 anos, uns 30 anos, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver o absurdo disso tudo. Nós vamos ver como é que nós corroboramos para a manutenção dessa cultura e dessa doença, que é a dependência química, e que nós, de uma certa forma, nós, muitas autoridades, nós profissionais de saúde, olhamos meio de lado porque é algo difícil de encarar, mas nós precisamos encarar, porque a dependência química é hoje causa de morte, de acidente, de transtornos para as pessoas e para as famílias e para a sociedade em geral.